Olha só, quando a gente vai ficando mais velho, e todo mundo um dia vai chegar na idade do Felipe Bueno, é evidente, né? Você vai começando a acumular histórias das quais você se orgulha. Tô falando de histórias profissionais. Pô, que legal, eu consegui fazer isso, eu fiz aquilo, né? Todo mundo tem histórias das quais se orgulha, 999-5926. Se quiser contar uma história da qual você se orgulha, algo que você fez no seu trabalho que acha que é legal. Agora, se quiser contar também aquelas histórias que só o tempo tornaram divertidas, mas que na hora foram meio ridículas, também que se quiser compartilhar, eu vou compartilhar uma, que assim, o melhor é tirar sarro de você mesmo e seguir em frente. Eu já contei aqui vagamente, mas quando eu cheguei em Brasília, e eu vivi em Brasília 6 anos trabalhando como jornalista, eu cheguei cru. Não é que eu não tivesse experiência profissional, exatamente, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos, como jornalista. No jornalismo, não era jornalista formado, estava no primeiro ano da faculdade. E quando eu cheguei em Brasília, eu tinha 24 anos. Então, assim, eu já tinha 7 anos de experiência, digamos assim, mas de Brasília eu não conhecia nada. Né? Eu nunca tinha ido, por exemplo, para Brasília. E o poder em Brasília, assim como qualquer poder municipal, estadual, e não é diferente no federal, você tem um festival de siglas e termos que com o tempo e só com o tempo você vai pegando. Para tudo tem um termo específico que facilita a comunicação, porque você ficar explicando o tempo inteiro é perda de tempo, e tem uma sigla que também faz você ganhar tempo. Algumas dessas siglas a gente se acostumou com o tempo, né? PF, MP, STF, PEC, a gente foi ouvindo tanto, né? Todo mundo que ouve a rádio, acompanha o noticiário, já acostumou. Mas a sigla é enorme, a lista de siglas, de termos. Para dar uma ideia, no ano passado saiu a última edição do Glossário de Termos Legislativos. São mais de 200 páginas, só com termos e siglas. Coisa tipo RCCN, que é o Regimento Comum do Congresso Nacional. Você ficar falando tudo, do tamanho que as palavras e expressões têm, você perde um tempo dos diabos. E termos, por exemplo, o que é apreciação terminativa, apoiamento de proposição, né? Comissão representativa, e tem comissão permanente, comissão temporária, comissão mista especial, e aí por aí vai. Com o tempo, você aprende e para de perguntar o que é cada coisa e qual é o termo ideal para definir aquela coisa. Aí eu cheguei em Brasília com a missão de chefiar a sucursal da revista Veja, isso em 1989. A revista tinha mais de 1.300.000 exemplares semanais. E comigo trabalhava uma equipe de repórteres e de fotógrafos de primeira linha. Eu tive orgulho, por exemplo, de ter na equipe o fotógrafo Orlando Brito, que é um ícone da fotografia do poder. O Policarpo Júnior, que é o chefe atual da revista, por exemplo. Aí, além de comandar esse time, eu também fazia as minhas reportagens. Eu me lembro, não lembro qual era o motivo, tá? Mas eu lembro de um episódio, e é esse episódio que eu quero falar que é meio ridículo. Eu estava fazendo uma reportagem e falava sobre o dinheiro que circula na economia fisicamente, na forma das notas, né? Nota mesmo, papel, moeda, e que fica com as pessoas, com as empresas, com os bancos. Tem um nome esse troço, chama meio circulante, parece coisa de trânsito, né? A gente já falou disso aqui, mas é meio circulante é o nome. Você tem 350 bilhões de reais circulando no Brasil assim, fisicamente. São 8 milhões e meio de notas hoje, eu fui checar, 27 milhões de moedas. A nota que mais tem é de 50. E a moeda que mais tem é de R$1. Daqui a pouco a gente vai ter a nota de R$200, né? Mas enfim, quem cuida do meio circulante é o Banco Central. E dentro do Banco Central, quem cuida é o MECIR, já falei dele aqui. E o MECIR é sigla para Departamento de Meio Circulante. Mas quando eu cheguei em Brasília, eu não sabia nada disso. Eu sabia que tinha que tirar uma dúvida sobre o dinheiro que circulava no Brasil, que esse assunto tinha que ser no Banco Central. E eu cheguei no Banco Central e me mandaram falar com o MECIR. E para mim o MECIR era a pessoa que cuidava disso. Alguém que a mãe e o pai resolveram não chamar de Moacir. Era MECIR. Aí eu entrei no banco e perguntei onde é que ficava o MECIR. Aí me disseram o que diriam. Ó, fica no andar tal. Você vai lá e o MECIR tá lá. Aí eu fui atrás do MECIR. Aí eu cheguei no andar do MECIR e eu perguntei se era lá que ficava o MECIR. Eles falaram que sim, eu fiquei até satisfeito. Falei, pô, logo na primeira já acertei, achei o MECIR. Só que o ridículo foi quando eu perguntei onde o MECIR sentava, onde é que ele ficava. E aí tudo era MECIR, porque era o departamento de meio circulante. Foi assim, um batismo de ridículo
Na hora eu me senti um imbecil, não tinha rede social, não tinha meme, não tinha nada, então eu estava protegido. Mas tudo em Brasília é sigla, tudo em Brasília é termo. E um dos lugares onde mais você vê sigla e termo é no Orçamento Geral da União. Ele mesmo é uma sigla. Em Brasília ninguém fala Orçamento Geral da União, Orçamento Geral da União. Fala OGU. E quem prepara o OGU é o governo federal. E tem um passo a passo cheio de siglas para fazer o OGU. Começa com o PPA, que é o Plano Plurianual. Aí, depois você tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí você tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, o PPA estabelece as diretrizes para cada 4 anos, é feito no primeiro ano do governo. A LDO é anual e tem que seguir o que manda o PPA. E a LOA, a tal Lei de Orçamentária Anual, também é anual, precisa seguir o que determina a LDO. Então, todos esses documentos têm prazos, eles orientam a confecção do orçamento para o ano seguinte, e o governo, nesse momento, está preparando o OGU do ano que vem. Tem 2 semanas para entregar para o Congresso, a data limite é 31 de agosto. E qual é a questão nesse momento? O governo vai mandar um documento que vai gerar uma discussão. Porque desde 2016, você tem uma regra adicional para confeccionar o orçamento, que é a lei do teto dos gastos. E ela, o que ela diz? Que as despesas do governo de um ano para o outro não podem variar mais do que a inflação. E para o ano que vem, não pode subir mais do que 2,13% na comparação com esse ano. Acontece que o teto é corrigido pela inflação, mas cada item de despesa do governo tem uma evolução que segue uma regra diferente. Você tem gasto obrigatório, por exemplo, benefício previdenciário, não seguia pela inflação. Salário. E você tem crescimentos internos de coisas que sobem acima da inflação. Então, na prática, significa que coisas que sobem precisam ser compensadas com coisas que caem. E o Paulo Guedes recebeu uma encomenda de criar um programa social novo, que pode se chamar Renda Brasil, já está se falando do Renda Brasil para lá e para cá, que é mais amplo e mais caro do que o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família seria substituído e ampliado com a ajuda de outros programas sociais que tem por aí e que podem ser juntados e anexados, ia ter que achar algum dinheiro a mais, e ele não pode estourar o teto. Agora, o estouro do teto é uma discussão. O que é o estouro do teto? E a turma do Senado, por exemplo, está de olho, porque está vendo que pode pintar um estouro de teto sem que seja um estouro de teto. Tem um espaço fiscal para fazer um aumento aqui e ali? Pode ter. Mas tem gente de olho, porque se houver um estouro de teto e você faz uma manutenção do teto que é meio ficcional, o presidente da República pode estar sujeito a um processo de impeachment, que seria aquela confecção do orçamento criativo, né? Que foi o que aconteceu com a Dilma Rousseff. E é uma discussão importante. Para o governo, tem que tomar muito cuidado. Tem que envolver TCU, tem que envolver Supremo, etc. Já estão pensando numa consulta para evitar essa explosão do teto. Porque se estourar o teto e isso for considerado contabilidade criativa, está aberto ao processo de impeachment. Claro que para isso você tem a base no Congresso, teria que o presidente da Câmara entender que sim, o presidente teria que perder espaço e tal, ele tem uma popularidade grande, no Congresso ele cresceu a sua base, está se recompondo com o PSL e por aí vai. Mas ninguém quer correr esse risco. Até hoje o teto não foi rompido. Mas tem o risco, já para o ano que vem, de haver uma discussão desse tipo se houver um aumento de despesas. E a maior fonte de pressão para aumento de gastos é o presidente Bolsonaro, que tem a chance de cravar um golaço com esse Renda Brasil e entrar forte nas regiões onde o Lula, o PT, até hoje, são lembrados pelo Bolsa Família. Então, até a pandemia, o Ministério da Economia tinha uma agenda de controle de gastos públicos. E esse controle vinha vindo. Porque estouramos o orçamento, né? Estouramos o déficit em 2015 2016, veio a lei do teto, as coisas começaram a se encaixar, mas com a pandemia as despesas cresceram com autorização legal, constitucional,
E você tem as pesquisas de opinião mostrando que esse crescimento de despesa tem relação direta com o aumento de popularidade do presidente. Então, como sempre, na hora em que a política grita, os números ficam com medo. E todo mundo fica olhando. Porque também temos uma questão grande que é a dívida pública brasileira, que vem subindo, subindo, subindo. E se não for contida, você pode ter um estouro e o Brasil perder credibilidade internacional de vez. Então, é um momento delicado e importante. Importante porque você tem uma questão de renda no Brasil, há uma discussão importante sobre preservação da renda daqueles que mais precisam, mas é preciso encaixar isso na nossa realidade, nas nossas regras, nas nossas travas. Você pega um orçamento geral da União, é tudo tão travado, tão travado, tão travado, que depende da fonte, depende da conta. Tem gente que diz que o governo tem ação sobre 4%, e tem gente que diz que tem ação sobre 3% do total do orçamento. O resto é tudo comprometido. Pagamento de dívida, refinanciamento, salário, previdência, transferências constitucionais, a verba da educação, a verba da saúde. Já tem gente falando, não, ele vai reduzir um pedaço da verba da saúde. Pô, mas vai reduzir a verba da saúde? Ó, vai tirar dinheiro do IBGE e vai jogar no Ministério da Defesa. Ih, mas então não vai ter censo? Então, essa discussão toda é a discussão do momento. E nas próximas 2 semanas, a gente vai saber a cara do governo, para onde ele vai jogar o dinheiro. E isso é a cara da política do governo. Porque o governo é a soma dos seus discursos com a assinatura do cheque, daquilo que ampara o discurso do governo. Então, por enquanto, esse debate tem tirado o sono do ministro Paulo Guedes, né? Agora, se ele não chegar ao desenho que deixe o chefe dele satisfeito, aí já tem gente falando que o Paulo Guedes corre o risco de perder mais do que o sono. E isso gera uma outra fonte de tensão, que é uma fonte de tensão que nos últimos dias apareceu por aí. Então, este OGU, com esses PPAs e LDOs e LOA e siglas, escondem uma discussão política e de caráter econômico da maior relevância e que a gente tem que acompanhar com interesse, porque daí sai o jogo econômico, a solidez financeira e o jogo político para 2022 e está todo mundo de olho nisso.